A maior dor. Qual é a maior dor? Você já pensou nisso? Um jovem deixou um bilhete aos familiares pouco antes de cometer suicídio e expressou no papel o que estava sentindo. Disse ele que a maior dor na vida não é morrer, mas ser ignorado. É perder alguém que nos amava e que deixou de se importar conosco. É ser deixado de lado por quem tanto nos apoiava e constatar que esse é o resultado de nossa negligência. A maior dor na vida não é morrer, mas ser esquecido. É ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. É não ter um amigo telefonando só para dizer olá. É ver a indiferença num rosto quando abrimos nosso coração. O que muito dói na vida é ver aqueles que foram nossos amigos sempre muito ocupados, quando precisamos de alguém para nos consolar e nos ajudar a reerguer o nosso ânimo. É quando parece que nas aflições estamos sozinhos com as nossas tristezas. Muitas dores nos afetam, mas isso pode parecer mais leve quando alguém nos dá atenção. É bem possível que esse jovem tenha tido seus motivos para escrever o que escreveu. Todavia, em nenhum momento deve ter pensado naqueles que o rodeavam. Se pudesse sentir a dor de um coração de mãe dilacerado ante o corpo sem vida do filho amado. Se pudesse experimentar o sofrimento de um pai que tenta em vão saber do filho morto o que o levou a tamanho desatino. Se sentisse o desespero de um irmão que busca resposta nos lábios imóveis do ser que lhe compartilhou a infância. Se pudesse suportar, ainda que por instantes, a dor de um amigo sincero a contemplar seus lábios emudecidos no caixão, certamente mudaria seu conceito sobre a maior dor. Se você pensa que está passando pela maior dor que alguém pode experimentar, considere o seguinte: uma mãe que chora sobre o corpo do filho querido que foi alvo das bombas assassinas em nome das guerras frias e cruéis. Uma criança debruçada sobre o corpo inerte da mãe, atingida por granadas mortíferas. Um órfão de guerra que é obrigado a empunhar as mesmas armas que aniquilaram seus pais. Um pai de família que assiste o assassinato dos seus de mãos amarradas. Enfim, pense um pouco nessas outras dores. Pense um pouco nos tantos corações que sofrem dores mais amargas que as suas. E se ainda assim você estiver certo de que a sua dor é maior, lembre-se daquela mãe que um dia assistiu à crucificação do seu filho inocente, sem poder fazer nada. Lembre-se também daquele que suportou a cruz do martírio, mas não perdeu a confiança no Pai que tudo sabe. E se ainda assim você achar que é o maior dos sofredores, considere que talvez o egoísmo esteja prejudicando a sua visão. Descobrir qual é a maior dor é muito difícil, mas a maior decepção é fácil de deduzir. É a daqueles que se suicidam pensando que extinguirão a vida e com ela todos os problemas. Esses saem do corpo, mas indubitavelmente não saem da vida, e muito menos acabam com os problemas. Portanto, por mais difícil que esteja a situação, nunca vale a pena buscar esta porta falsa chamada suicídio. É importante lembrar sempre, por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E por mais que pensemos estar em solidão, temos sempre conosco um amigo fiel e dedicado, que jamais nos abandona. O meigo Rabi da Galileia. Pense nisso. A montanha da vida. A vida pode ser comparada à conquista de uma montanha. Como a vida, ela possui altos e baixos. Para ser conquistada, deve merecer detalhada observação, a fim de que a chegada ao topo se dê com sucesso. Todo alpinista sabe que deve ter equipamento apropriado. Quanto mais alta a montanha, maiores os cuidados e mais detalhados os preparativos. No momento da escalada, o início parece ser fácil. Quanto mais subimos, mais árduo vai se tornando o caminho. Chegando a uma primeira etapa, necessitamos de toda a força para prosseguir.
O importante é perseguir o ideal, chegar ao topo. À medida que subimos, o panorama que se descortina é maravilhoso. As paisagens se desdobram à vista, mostrando-nos o verde intenso das árvores, as rochas pontiagudas desafiando o céu. Lá embaixo, as casas dos homens tão pequenas. É dali, do alto, que percebemos que os nossos problemas, aqueles que já foram superados, são do tamanho daquelas casinhas. Pode acontecer que um pequeno descuido nos faça perder o equilíbrio e rolemos montanha abaixo. Batemos com violência em algum arbusto e podemos ficar presos na frincha de uma pedra. É aí que precisamos de um amigo para nos auxiliar. Podemos estar machucados, feridos ao ponto de não conseguir por nós mesmos sair do lugar. O amigo vem e nos cura os ferimentos. Estende-nos as mãos, puxa-nos e nos auxilia a recomeçar a escalada. Os pés e as mãos vão se firmando. A corda nos prende ao amigo que nos puxa para a subida. Na longa jornada, os espaços acima vão sendo conquistados dia a dia. Por vezes, o ar parece tão rarefeito que sentimos dificuldade para respirar. O que nos salva é o equipamento certo para este momento. Depois, vêm as tempestades de neve, os ventos gelados, que são os problemas e as dificuldades que ainda não superamos. Se escorregamos numa ladeira de incertezas, podemos usar as nossas habilidades para parar e voltar de novo. Se caímos num buraco de falsidade de alguém que estava coberto de neve, sabemos a técnica para nos levantar sem torcer o pé e sem machucar quem esteja por perto. Para a escalada da montanha da vida, é preciso aprender a subir e descer, cair e levantar, mas voltar sempre com a mesma coragem. Não desistir nunca de uma nova felicidade, uma nova caminhada, uma nova paisagem, até chegar ao topo da montanha. Para os alpinistas, os mais altos picos são os que mais os atraem. Eles desejam alcançar o topo e se esmeram. Preparam-se durante meses, selecionam equipe, material e depois se dispõem para a grande conquista. Um desses arrojados alpinistas, Valdemar Niklevich, o brasileiro que conquistou o Everest, disse: "Quem de nós não quer chegar ao alto de sua própria montanha?" Todos nós temos um desejo, um sonho, um objetivo, um verdadeiro Everest. E este Everest não tem 8.848 metros de altitude, nem está entre a China e o Nepal. Este Everest está dentro de nós. É preciso ir em busca deste Everest, de nossa mais profunda realização. Aproveitar a vida. Você aproveita a vida? É muito comum ouvir-se as pessoas, e principalmente os jovens, dizendo que querem aproveitar a vida. E isso geralmente é usado como desculpa para eximir-se de assumir responsabilidades. Mas afinal de contas, o que é aproveitar a vida? Para uns, é matar-se aos poucos com as comilanças, bebidas alcoólicas, fumo e outras drogas. Para outros, é arriscar a vida em esportes perigosos, noitadas de orgias, saciedade dos desejos físicos. Talvez isso se dê porque muitos de nós não sabemos por que estamos na Terra. E por essa razão desperdiçamos a vida em vez de aproveitá-la. Certo dia, um jovem que trabalhava em uma repartição pública na companhia de outros colegas, que fumavam e bebiam todos os finais de expediente, foi convidado a acompanhá-los. Ele agradeceu e disse que não bebia e que também não lhe agradava a fumaça do cigarro. Os demais riram-se dele e lhe perguntaram com ironia se a religião não lhe permitia, ao que ele respondeu: "A minha inteligência é que me impede de fazer isso." "E que inteligência é esta que não lhe permite aproveitar a vida?" perguntaram os colegas.
O rapaz respondeu com serenidade: E vocês acham que eu gastaria o dinheiro que ganho para me envenenar? Vocês se consideram muito espertos, mas estão pagando para estragar a própria saúde e encurtar a vida, que para mim é preciosa demais. Observando as coisas sob esse ponto de vista, poderemos considerar que aproveitar a vida é dar-lhe o devido valor. É investir os minutos preciosos que Deus nos concede em atividades úteis e engrandecedoras. Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. Vislumbrando a vida por esse prisma, talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. Carta de Deus. Você já pensou em receber uma carta de Deus? Se Deus lhe escrevesse, o que será que ele teria para lhe dizer? Talvez a carta começasse assim: Olá, como você acordou esta manhã? Eu observei e esperei, pensando que você falaria comigo, mesmo que fossem apenas umas poucas palavras, para saber minha opinião sobre alguma coisa, ou me agradecendo por algo de bom que lhe aconteceu ontem. Mas eu notei que você estava muito ocupado, tentando encontrar uma roupa que ficasse bem em você para ir ao trabalho. Então eu esperei outra vez. Quando você correu pela casa de um lado para outro, já arrumado para sair, eu estava lá. Seriam certamente poucos minutos para você dizer alô, mas você estava realmente muito ocupado. Você se deu conta de que tinha que esperar alguns minutos e os gastou sentado em uma cadeira fazendo nada. Estava apenas sentado. Então, eu vi que você se levantou rapidamente e eu pensei que você queria falar comigo. Mas você correu ao telefone e ligou para um amigo, a fim de contar-lhe as últimas novidades. Eu vi quando você foi para o trabalho e eu esperei pacientemente o dia inteiro. Com todas as suas atividades, eu achei que você estaria realmente muito ocupado para dizer alguma coisa. Notei que antes do almoço, enquanto esperava a refeição, você olhou ao redor, mas não foi desta vez. Talvez se sentisse um pouco sem jeito ou com vergonha de falar comigo em público. Vi quando você observou alguns de seus amigos fazendo uma breve oração antes do almoço, mas você não teve coragem. Tudo bem, o dia ainda não havia acabado e eu tinha esperança de que você falasse comigo hoje. Você foi para casa e parecia que tinha muitas coisas a fazer. Depois que terminou algumas delas, ligou a televisão e gastou bastante tempo na frente dela, curtindo a programação. Eu esperei pacientemente outra vez, enquanto você jantava. E mais uma vez você não falou comigo.
Enfim, chegou a hora de ir para a cama. Chegou a hora de dormir. Pensei que naquele momento você se lembraria de mim, ao menos para agradecer pelo dia que passou. Mas você devia estar muito cansado. Depois que disse boa noite para sua família, pulou na cama e dormiu rapidamente. Tudo bem, talvez você não soubesse que eu estou sempre ao seu lado. Mas eu tenho muita paciência, muito mais do que você possa imaginar. Desejo ensiná-lo como ser paciente com as outras pessoas e como ser bom. Eu o amo tanto que espero todos os dias um sinal seu, um simples gesto, uma curta oração, um pensamento de agradecimento. Sabe, meu filho, é muito difícil manter uma conversa sozinho, um monólogo. O bom mesmo é dialogar, mas infelizmente você não se lembra de mim. Bem, amanhã você vai se levantar outra vez para um novo dia. E mais uma vez eu estarei esperando, talvez em vão, mas com muito amor para você, desejando que você possa me dar alguma atenção, um pouco do seu tempo. Tenha um bom dia. Seu amigo, sempre presente, Deus. Talvez essa suposta carta nada tenha a ver com você, pois você sempre se lembra de falar com Deus. Mas se alguma coisa lhe chamou a atenção, lembre-se de que, no mínimo, você deve gratidão a Deus pela vida, pelo fato de você estar respirando neste exato momento, por estar com saúde, por poder ouvir, falar, andar. Enfim, agradeça a Deus por ter lhe permitido existir. Pense nisso. Deus não tem pressa. Você já se deu conta de que Deus não tem pressa? A pressa é um dos maiores males dos tempos modernos. É como se a humanidade desejasse acelerar os acontecimentos num período de tempo muito curto. E a educação das nossas crianças não foge à regra. Quando nosso filho procede com infantilidade aos 5 anos de idade, por exemplo, dizemos: por que não se comporta como um homenzinho? Qualquer pessoa sensata sabe que ele não é um homenzinho. Mas queremos que a criança haja como adulto, não porque seja bom para ela, mas porque é conveniente para nós. Talvez não porque achemos isso certo, mas porque estamos impacientes. Roubamos os nossos filhos quando os fazemos atravessar às pressas a infância. Também a nós logramos, porque perdemos a oportunidade de nos deixar contagiar pela sua inocência, sua curiosidade espontânea, sua admiração natural, sua alegria sem restrições. Muitas vezes, a nossa impaciência impede o desenvolvimento de grandes inteligências e de grandes almas, porque esquecemos de que a assimilação do bem é um processo lento. Certa vez, um pai perguntou ao diretor de uma universidade se o currículo escolar não poderia ser simplificado para que seu filho pudesse ir por um caminho mais curto. Sem dúvida, respondeu o educador. Tudo depende, porém, do que o Senhor queira fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, leva 100 anos. Quando quer fazer uma abóbora, precisa apenas de 3 meses. É comum nos esquecermos de que as engrenagens das nossas vidas estão interligadas com as do Criador. Assim sendo, como os dentes das engrenagens dos planos de Deus são mais fortes do que os das nossas, quando aceleramos mais que Deus, as nossas se quebram. E por essa razão, cansamo-nos, despedaçamo-nos. A natureza nos oferece muitas indicações de que o nosso ritmo alucinado não é normal. Quando saímos dos lugares superlotados, fugimos dos horários e andamos por entre as árvores que crescem devagar e as montanhas silenciosas que parecem estar sempre tranquilas, absorvemos um pouco da serenidade e da calma da natureza. Mas jamais devemos confundir paciência com passividade, inércia, esperando que tudo seja feito para nós. Paciência é determinação de começar cedo a empregar o tempo para realizar coisas úteis. A melhor ilustração de tudo isso
Pode ser o caso da menina que disse à mãe, logo depois que uma senhora de cabelos brancos saiu de sua casa: "Se eu pudesse ser uma velha assim, tão simpática e tão boazinha, não me importaria de envelhecer." "Está muito bem", respondeu a mãe. "Se você quer ser uma velha assim, convém começar desde já, pois ela não ficou assim às pressas." Pense nisso. O sol leva todo o tempo que lhe é necessário para nascer e se pôr. Não é possível apressá-lo. O gelo no lago se derreterá quando a temperatura do ar for apropriada. As aves migratórias chegarão e partirão quando estiverem prontas para isso. Até as invenções, sobre as quais o homem aparentemente exerce absoluto controle, só chegam no tempo próprio, quando a oportunidade amadureceu e a cultura está pronta para recebê-las. Uma vez mais, o mestre de Nazaré tinha razão ao dizer: primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Quis com isso dizer que tudo vem a seu tempo, sem pressa nem desespero. Pensemos nisso. Divino Farol. Conta-se que um capitão ainda bastante jovem tinha acabado de se formar na escola de oficiais da Marinha e estava servindo num grande navio de guerra. Sua frota estava fazendo exercícios no arquipélago, em meio a milhares de ilhas. Eles já estavam chegando ao final do dia. O tempo estava péssimo, com névoa densa e a visibilidade muito ruim. Num certo momento, o vigia avisou ao comandante que havia uma luz piscando do lado direito. O comandante perguntou se a luz estava constante ou em movimento, e o vigia confirmou que a luz estava parada e num curso de colisão. O comandante mandou uma mensagem para o suposto navio, informando que ele estava numa rota de colisão e que seria necessário mudar seu curso em 20 graus imediatamente. Recebeu a seguinte mensagem: "É melhor vocês mudarem seu percurso imediatamente." O capitão pensou que a tripulação do outro navio não sabia quem ele era e transmitiu outra mensagem: "Eu sou um capitão. Por favor, mude seu percurso em 20 graus." Veio outra mensagem: "Eu sou marinheiro de segunda classe, senhor, e estou alertando que é preciso mudar o curso do seu navio, senhor." O comandante ficou enfurecido e enviou sua mensagem final: "Estou no comando da mais importante nau da frota. Não podemos manobrar tão rápido. Mude seu curso imediatamente. Isto é uma ordem." Então, o comandante recebeu a mensagem final: "Senhor, é impossível mudar nossa rota. Isto aqui é um farol, e eu sou apenas o faroleiro." Ao longo da sua trajetória evolutiva, não foram poucas as vezes que homens investidos de cargos importantes ou em posições de destaque têm se deixado levar pela soberba e pela vaidade, a ponto de não perceber a realidade que os cerca. A história registrou inúmeras dessas situações, mas a mais célebre foi a ocorrida com Jesus. Quando o mestre de Nazaré se posicionou diante dos doutores da lei, dos poderosos, dos que se julgavam acima do bem e do mal, qual farol iluminando a noite escura dos corações, foi crucificado. Aqueles homens não admitiam que um simples carpinteiro, sem títulos nem riquezas materiais, pudesse lhes indicar o rumo que deveriam seguir para evitar o naufrágio na escuridão das próprias trevas. Investidos dos poderes transitórios e das glórias terrenas, fecharam os olhos para a grande luz que veio à terra para iluminar consciências e perfumar corações. Enceguecidos pelo brilho do ouro, desdenharam o maior tesouro já conferido à humanidade. Pseudo-sábios, iludidos pela prepotência do falso saber, desprezaram aquele que foi e continua sendo o maior sábio de que se tem notícia. Cegos pelo preconceito de raça, de casta e de religião, não aceitaram a orientação do sublime farol que veio a este mundo de misérias para conduzi-lo, como nau desorientada, ao porto seguro de um reinado diferente, que ele próprio exemplificou. E não
não obstante todas as resistências oferecidas pelos poderosos daquele tempo e por alguns da atualidade, o Divino Farol continua orientando a todos os que, cansados de se debater na noite escura dos sofrimentos e nas tempestades geradas pela ignorância, desejam chegar a um porto seguro. E assim prosseguirá até que todas as ovelhas do aprisco voltem ao seu redil, até o final dos tempos, conforme ele mesmo afirmou. Jesus é estrela de primeira grandeza. Fez-se na terra um humilde carpinteiro para se achegar aos corações doridos daqueles que estavam dispostos a saciar a sede de esperança e seguir seus passos luminosos. E embora desprezado por muitos, continua sendo o Divino Farol a indicar o caminho que conduz ao Pai, através dos seus luminosos ensinamentos. Enfrentando a depressão. Considerada pelos especialistas como o mal do século XXI, a depressão já atinge cerca de 15% da população mundial. A depressão é um estado d'alma que tem como causa diversos fatores, mas o principal deles, e muitas vezes ignorado pelos especialistas, está radicado no cerne do espírito imortal. O espírito eterno é herdeiro de si mesmo. Pela lei de causa e efeito, ele traz ao nascer as experiências acumuladas ao longo dos milênios. O que geralmente ocorre é que o espírito que se reconhece culpado cria inconscientemente um mecanismo de autopunição. Sabe que infringiu as leis divinas e por isso não se permite ser feliz. Assim, nos porões da consciência, ao que Freud chama id, estão esses clichês mentais, que muitas vezes são causadores de depressões graves. Por essa razão, nem sempre é possível reverter esse mal sem uma ação profunda e efetiva nas raízes do problema. O que acontece muitas vezes é que, sem se aperceber da gravidade da enfermidade, muitos pais fortalecem as bases da depressão nos primeiros anos de existência dos filhos, adotando um comportamento inadequado. Quando a educação se baseia principalmente em questões materiais, visando uma projeção social e a abastança financeira do ser, geralmente está se criando fortes bases para que a depressão possa se instalar. Um exemplo simples está no fato de pais e educadores massificarem a ideia de que o sucesso é de quem consegue um lugar de destaque na sociedade, e que vencer na vida significa ter um cargo importante e dinheiro sobrando. Desde pequena, a criança aprende a fazer cálculos, ouve falar em investimentos financeiros, juros. Aprende a comparar seus brinquedos com os do amigo, o carro do pai com o carro do vizinho, etc. É iniciada desde cedo num mundo de competições, de concorrências, de incentivo ao ter, em detrimento do ser. Por tudo isso, quando essa criança se torna adulta e mergulha numa profissão, não está preparada para lidar com as emoções e fraquezas que trouxe consigo de outras eras. Saberá muito bem calcular o quanto seu colega ganha mais do que ele, mas não sabe subtrair uma simples ofensa do companheiro de trabalho. Saberá lutar pela primeira posição na empresa, mas não sabe tolerar a mínima frustração de um afeto não correspondido. Conseguirá traçar metas brilhantes para elevar os lucros da empresa, mas não consegue vencer o abismo que o distancia dos entes queridos. Criará estratégias eficientes para elevar-se na hierarquia, galgando postos de relevância, mas não compartilha a mínima tarefa em equipe. E quando não consegue nenhuma dessas façanhas que julga importantes, frustra-se e acredita-se imprestável, impotente, inútil. E no final de tudo, aparece a depressão. Esse mal que tem origem nas raízes do ser imortal e que é a causa de muitas desgraças nos dias atuais. Outro ponto falho é deixar de passar às crianças a ideia de Deus como um pai amoroso e justo,
além de extremamente misericordioso. Se ele cresce com a certeza da existência de Deus e do seu amor, saberá confiar e alimentar a esperança de dias melhores, mesmo tendo que enfrentar algumas noites sem estrelas. A criatura que crê em Deus jamais se desespera, mesmo sabendo-se devedora das leis que regem a vida, pois tem a certeza de que Deus não quer o castigo, nem a morte daquele que dá um passo em falso. Sabe que Deus deseja, tão somente, que acertemos o passo no compasso das suas soberanas leis. Se o seu coração lhe diz que você já tropeçou antes e as feridas abertas em sua alma o impedem de ser feliz, é momento de parar um instante para refletir. É o momento de abrir a alma ao Criador, reconhecendo os atos insanos e rogar o seu perdão em forma de oportunidades para refazer o caminho. Certamente, ouvirá a resposta do Pai amoroso a lhe dizer com suavidade: Filho, cada dia que amanhece é a renovação da minha confiança na sua redenção, no seu aprendizado, no seu progresso, como filho da luz que é. E enquanto houver dias amanhecendo, você saberá que o convite do Criador está se repetindo ao seu coração de filho bem-amado. Não estrague o seu dia. Você já experimentou alguma vez aquele amanhecer sombrio em que tudo lhe parece amargo? Esses dias aparentemente têm os mesmos aspectos para todos nós, mas são vividos de maneira diferente, variando de indivíduo para indivíduo. Alguns ficam tristes e quase calados. Buscam isolar-se para evitar qualquer contato com alguém que lhes faça perguntas sobre o que está acontecendo, por que está assim, etc. Outros deixam o mau humor dirigir seus passos e em poucos minutos azedam todo o ambiente em que se encontram. Distribuem gestos bruscos, falam com irritação, respondem com azedume, culpam os outros por tudo de errado que acontece. E a resposta para comportamentos desse tipo logo se faz sentir no organismo, em forma de azia, enxaqueca, dores musculares, entre outros males. E o pior de tudo é que nem sabemos o porquê de tanta irritação. Não paramos um pouco para meditar sobre a situação em que nos encontramos, nem para mudar o curso dos acontecimentos. De maneira irrefletida, estragamos o nosso dia movidos por um estado d'alma que nos toma de assalto e no qual nos deixamos mergulhar sem refletir. Passados esses momentos amargos, fica uma desagradável sensação de mal-estar, de indisposição, de sentimentos feridos, de relacionamento comprometido. Assim, se você sentir que está diante de uma manhã sombria, de um momento amargo, vale a pena tomar medidas urgentes para não se deixar cair nas armadilhas. Se ainda está em casa, faça uma prece antes de sair. Se estiver no trabalho, busque um local que lhe permita ficar só por um instante. Respire fundo e eleve o pensamento a Deus, rogando forças e discernimento para não se deixar levar por circunstâncias desagradáveis. Lembre-se sempre que todos temos momentos difíceis e que só depende de nós complicá-los ainda mais ou sair deles com sabedoria e bom senso. Lembre-se ainda que por mais difícil que esteja a situação, ela será tragada pelas horas e substituída por momentos mais leves e mais felizes. Por essa razão, nunca valerá a pena estragar o seu dia. Pense nisso. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos.
O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem.